Clara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Max Weber. E o que vocês quiserem saber um pouquinho mais a fundo nesse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, ou até aqui embaixo mesmo, vão ficar os cardzinhos de cada capítulo ou cada assunto que eu irei falar nesse vídeo. Então, bora lá? Antes de tudo, vamos falar um pouquinho sobre quem foi Max Weber e no que ele acreditava a princípio. Max Weber ele era contrário ao positivismo, ou seja, ele acreditava que não era possível um ser humano ser 100% neutro, assim como Comte já acreditava. Ele dizia que o sujeito ele é um ser histórico. E o que é um ser histórico para Weber? O ser histórico para Weber ele quer dizer que as escolhas de determinado indivíduo são de extrema importância, pois elas fundamentam a humanidade histórica. O sociólogo introduziu uma sociologia compreensiva e como forma de entender quais as motivações, as vontades, os desejos e os sentidos relativos às ações sociais. E essas ações elas precisavam ser significativas, ou seja, elas não podiam ser somente reações, elas precisavam ter alguma significância social. E ele classificou 4 tipos de ação social conforme o seu sentido. Vamos estudar um pouquinho delas um pouquinho mais a fundo agora. A primeira ação social que o Weber estudou e desenvolveu era a ação social racional com relação a fins. Isso quer dizer é quando o indivíduo age racionalmente, utilizando do meio necessário mais adequado para atingir um determinado objetivo. Esses meios são geralmente calculados. Por exemplo, se algum estudante deseja passar de ano, ela vai estudar para uma prova, organizando seu tempo de maneira que ela possa separar um momento específico para estudar, e assim ela irá atingir o seu objetivo, que é passar naquela prova. A próxima ação social que o Weber acreditava era a ação social racional em relação a valores, que são muitas vezes os deveres cumpridos pelo indivíduo de maneira consciente. Por exemplo, a gente pode pensar naquela aluna do exemplo anterior. O objetivo dela ainda é tirar uma boa nota na prova. Porém, nesse caso, ela acredita em que é seu dever como aluna honrar o seu título acadêmico. Assim, ela quer tirar uma nota alta na prova. E ela irá estudar, organizar o seu tempo e atingir o seu objetivo, que é conseguir valorizar a sua posição como estudante por meio de uma boa nota. A próxima ação que a gente vai falar é a ação social afetiva. Essa ação social é quando ela é guiada pelos sentimentos passionais e afetivos, não sendo, portanto, racional. Agora vamos pensar naquela aluna dos outros exemplos, só que a gente vai pensar nela agora como uma aluna que não quer tirar uma nota alta e por preguiça, por não vontade de querer tirar essa nota alta, ela se contentava com pouco e assim um dia a mãe dela decidiu confrontá-la em relação a essa não vontade dela de estudar e acabou gritando e agindo com irracionalidade com a filha. Assim, essa mãe, ela não agiu pensando de maneira que seria mais efetivo fazer com que sua filha estudar. Ela simplesmente se comportou diante da sua ira ao ver a negligência da estudante em não querer estudar. Então, essa ação afetiva está mais ligada ao plano da irracionalidade. A próxima e última ação social é a ação social tradicional. Nesse tipo de ação, o agente ele apenas executa a ação conforme a tradição. Por exemplo, quando a gente ainda podia sair de casa e ir para a escola, a gente levantava cedo todos os dias, em um determinado horário, e iria para a escola fazer simplesmente por hábito. E assim a gente agia como pela força da tradição, de que todos na nossa idade devem frequentar essa instituição. Agora nós vamos falar sobre o Estado para Weber. Para Weber, o Estado é um aparato político-administrativo que detém do monopólio da norma jurídica e do uso legítimo da força física em determinado território. Legitimidade para Weber
é a base para o consenso social e o exercício do poder. Mas o que seria esse consenso social para Weber? O consenso social para Weber é o princípio do ordenamento social que se mantém em razão da submissão a um poder reconhecido como válido. Agora nós iremos falar sobre o poder e a dominação para Weber. O poder para Weber é a possibilidade de impor a vontade numa relação social, mesmo encontrando resistência. Já a dominação é quando há a aceitação dos indivíduos em serem dominados, ou seja, esse poder ele é legitimado. Mas vale lembrar que toda dominação é uma forma de poder, mas nem todo poder é uma forma de dominação. Os três fundamentos da legitimidade da dominação política para Weber são o racional legal, o tradicional e o carismático. No racional legal, as leis impessoalmente criadas levam os indivíduos a legitimar o poder de um agente. Um exemplo disso são as democracias. Na forma de dominação tradicional, os valores culturais arraigados permanecem como sagrados, por exemplo, nas monarquias absolutistas. A dominação carismática ela é feita a partir dos dotes extraordinários de um líder, como a oratória, o poder intelectual, o magnetismo do seu poder. E isso estava muito presente, principalmente nos governos populistas da América Latina. Um de seus livros mais famosos é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em que o Weber, ao viajar aos Estados Unidos, ele percebe uma relação entre que os mais ricos são os protestantes. Então, ele volta os seus estudos à reforma protestante, precisamente mais na doutrina calvinista, e observa alguns fundamentos dessa doutrina, como o trabalho dignifica o homem, quem trabalha muito tem o sinal da salvação, a ação de capital, poupança e riqueza são sinais de salvação divina, a vida é simples e desligada dos prazeres, e a vida ela é planejada e calculada. Para Weber, a ética protestante conduziu seus seguidores a uma vida disciplinada, voltada ao trabalho e à acumulação de capital. Assim, tal ética contribuiu para o surgimento do modelo capitalista.